Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Amarela On Air, programa de entrevistas de Veja. Eu sou a Marcela Raal e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio o ex-presidente Michel Temer. Presidente, seja muito bem-vindo, obrigada pela participação do senhor aqui com a gente. Grande prazer, muito prazer estar aqui com vocês. Presidente, após 25 anos de negociações, o Mercosul e a União Europeia fecharam um acordo comercial e, de fato, agora vai sair do papel. Eu queria saber o que o senhor achou, né, da finalização desse acordo e qual que é o papel do presidente Lula para que isso acontecesse. Eu acho oportuníssimo, né? Você vê que isto vai alcançar cerca de 700 milhões de consumidores, né? No meu governo, quase nós fechamos, quando eu presidi o Mercosul, logo depois do Macri, que era presidente da Argentina, praticamente ficou por um fio para que fechássemos. Mas naquela oportunidade houve a resistência dos agricultores franceses, né? E o governo francês, de alguma maneira, naquele instante, embaraçou, tentou embaraçar neste momento também. É importantíssimo, acho que é uma coisa que vem de 20 e tantos anos, 25 anos, né? Eu acho importantíssimo para o Brasil e para os países que fazem essa conexão Mercosul e União Europeia. Importante para consumo, consumo significa que haverá produção no setor de agropecuária e outros tantos setores, né? Mas será muito útil, volto a dizer, para o Brasil e para os países contratantes dessa matéria, né? Agora, o presidente chegou a falar que o texto que foi assinado em 2019 é inaceitável e que agora é um texto mais moderado, mais equilibrado. O senhor acha que, de fato, o presidente teve um papel muito importante para a finalização desse acordo? Porque, na verdade, foi até um objeto ali de campanha de que esse acordo sairia na gestão do presidente Lula. E, de fato, aconteceu por N motivos, mas eu queria saber do senhor qual que é a avaliação que o senhor faz em relação ao papel do presidente na conclusão desse acordo. Foi extremamente útil para ele, era politicamente muito útil. Agora, eu devo dizer que é um debate que se estendeu por 25 anos, né? E ao longo do tempo, Marcelo, houve ajustamentos os mais variados. Por isso que, num dado momento, o documento era desta maneira, daquela maneira, precisava ser ajustado aqui, acolá, era o problema do vinho, se poderia usar este vinho daqui, com rótulo também de vinhos do exterior ou não, coisas mínimas até. Por isso que os documentos foram sendo modificados. E é muito provável, penso eu, que neste momento chegou-se a um documento final que permitiu que este governo pudesse assinar este tratado, volto a dizer, importantíssimo para o Brasil. Presidente, bom, falando aqui sobre a nossa situação econômica, né, a situação das contas públicas, para ser mais precisa, recentemente o governo lançou um pacote de corte de gastos que não agradou muito o mercado financeiro, que viu ali certa fragilidade desse pacote quanto ao cumprimento, né, do equilíbrio fiscal, de quanto que isso vai ser de fato positivo para ter esse equilíbrio fiscal. Como que o senhor viu essa reação do mercado? Você acha que há um mau humor em relação ao governo do PT, ou se de fato não foi o suficiente? Olha, eu acho que houve um equívoco político na condução dessa matéria. Porque, digamos assim, se fosse eu, não é? Eu faria o seguinte: primeiro eu lançaria o pacote econômico, que é o corte de gastos, importante, precisamente tendo em vista a redução, ou a busca da redução da dívida pública. Porque você sabe que na dívida pública você paga juros. Juros é coisa que você paga, vai embora e é um ônus para o país. Se você não paga juros, o que você não paga vai para educação, saúde, segurança, etc. Agora, eles juntaram, né, a história do pacote econômico à questão do imposto de renda. E você verifica que o que ganhou relevância foi precisamente a discussão do imposto de renda, aquela coisa de não isentar aqueles que ganham até 5 mil e onerar aqueles que ganham mais de 50 mil, né, por mês. Portanto, acho que aí houve um equívoco político. E tendo em vista essa circunstância, é que houve as mais variadas objeções ao pacote econômico. Eu não tenho objeção ao pacote econômico, não. Mas toda vez que você vai reduzir os gastos, você facilita a economia do país, até por uma razão singela. E eu digo aqui com muita tranquilidade, muitas e muitas vezes, se imagina que você pode gastar à vontade. Gastar à vontade significa você aumentar a inflação, em consequência do aumento da inflação, o aumento dos juros. E, diferentemente do que se pensa, a inflação é contra os mais carentes, contra os mais pobres. Você vai ao supermercado, o quilo de tomate custava 10, passa a custar 20. Isto onera exatamente o consumidor, no particular,
os mais pobres, né? Então, para você conter a inflação e, naturalmente, conseguir a redução dos juros, você tem que conter os gastos públicos. E com isso você não prejudica os mais carentes, ao contrário, você os auxilia. Mas, em síntese, respondendo a sua pergunta, eu acho que houve esse equívoco de natureza procedimental junto ao Congresso Nacional e gerou essa reação que você acabou de indicar, né? É, porque o próprio ministro Fernando Haddad chegou a dizer que, se for necessário, vão ter novos cortes que eles podem ir fazendo ali ao longo do tempo. Não é algo definitivo, né? O grande finale que ele Claro. até chegou a citar. Aliás, em economia, viu, Marcelo, você precisa, a cada momento, fazer adaptações. Você veja, quando nós fizemos, no meu governo, o chamado teto para os gastos públicos, né? E o teto para os gastos públicos, só para o nosso espectador, para o nosso, quem estiver nos vendo, ouvindo, saber, nós tínhamos a cada novo orçamento a aplicação da inflação do ano anterior, e só isso, que era para reduzir os gastos públicos. Quando você reduz os gastos públicos, a tendência é você melhorar a economia do país. O senhor vê algum tipo de semelhança entre a situação fiscal hoje em dia e a que o senhor herdou depois da saída da ex-presidente Dilma Rousseff? Bom, levemente, né? Porque, na verdade, quando nós chegamos ao governo, o produto interno bruto era superior, negativo, né? Era superior a 5%. Com as medidas todas que tomamos, a partir do chamado teto para os gastos públicos, né? Em 1 ano e 8 meses, o PIB já era positivo em 1,8%. Então, neste momento, é preciso tomar muito cuidado, porque tem havido muita crítica sobre o controle fiscal, né? E o controle fiscal se faz, volto a dizer, pela redução dos gastos públicos. Por isso que na palavra preambular que eu dei aqui, preliminar, eu disse, olha, você reduzir gasto público ou cortar os gastos é importante para a economia do país. Eu acho que há uma leve semelhança. Não acredito que seja a mesma, porque nós apanhamos um produto interno bruto extremamente negativo, apanhamos os juros na época com 14,25%, apanhamos a inflação com mais de 2 dígitos, não é? E ao longo do tempo tivemos que reduzir, conseguimos reduzir para 6,5%, os juros 2,75%, a inflação. Eu acho que há uma pequena semelhança, não diria que é a mesma coisa como tem sido dito, percebo eu, por muitos comentaristas, né? Qual que é a diferença do teto de gastos? Por quê, né, acabar com o teto, revogar o teto de gastos e implementar o arcabouço fiscal? Você sabe que interessante é uma questão de mudança de denominação. Você sabe não eliminar o teto para os gastos públicos. Veja bem, isto que hoje se chama arcabouço é o teto rearranjado. Por que eu digo o teto rearranjado? Porque hoje é assim, você, para fazer o novo orçamento, com tal arcabouço, você tem a inflação do ano anterior, mais 0,5 ou 0,6 a 2,5% da receita líquida. Quer dizer, houve um aumento do teto, ou seja, você pode gastar mais. No meu projeto, você tinha que gastar menos. Mas o teto continua havendo. Qual é o teto agora? É a inflação mais esse percentual da receita líquida. Ele não terminou. O que a gente observou no final do governo Bolsonaro é que, na verdade, várias PECs e projetos estavam sendo aprovados à parte para conseguir burlar ali o teto, né? Que esse acho que talvez foi o grande debate do momento, né? Não houve isso, né? Houve alguns equívocos, né? Eu me recordo quando surgiu a pandemia, o Congresso debruçou-se muito na hipótese de um chamado orçamento de guerra, né? Para poder enfrentar a pandemia. Mas você sabe que na emenda constitucional do teto para os gastos públicos, de fora a parte estabelecer-se que só poderia aplicar a inflação do ano anterior, havia um dispositivo que dizia, olha aqui, em situações de comoção interna ou calamidade pública, você pode usar os créditos extraordinários que não farão parte do teto. E, evidentemente, a pandemia foi uma calamidade pública, ou seja, havia amparo constitucional para que se usassem créditos extraordinários ultrapassantes do chamado teto. Mas não se usou isso, como se não tivesse lido o texto legal, o texto de natureza constitucional, né? E daí por que foi preciso isso que você está dizendo? Arruma aqui, arruma colar, para fazer o tal orçamento de guerra, né? Agora, a gente estava falando dessa questão fiscal. Por outro lado, também, a economia está indo bem, o desemprego está no menor índice histórico, né? A gente está crescendo.
E o presidente Lula, o governo como um todo, não está conseguindo colher esses frutos. Quando a gente faz pesquisas, a popularidade do presidente tem caído. Inclusive, né, acho que foi até a pesquisa do Instituto Paraná que mostra que o ex-presidente, mesmo com tantas investigações, né, correndo contra ele, está à frente do presidente Lula. Por que o senhor acha que está acontecendo esse movimento? Eu acho que talvez seja um problema, vou dizer o óbvio, né? Talvez seja um problema de comunicação, primeiro ponto. O segundo ponto que eu percebo no atual governo é uma certa divergência interna no próprio governo. Você veja que no caso da economia, o ministro Haddad tenta fazer o possível, mas tem uma guerra contra ele extraordinária, né? Isto repercute, porque quando você tem muita divergência interna, isto vai para o grande público e o grande público diz isso não vai indo bem. Sem embargo da economia estar equilibrada, sem embargo do desemprego estar diminuindo, eu tomo a liberdade de fazer um pequeno corte, invocando um editorial do jornal o Globo, de um mês atrás mais ou menos, que diz, olha, a reforma trabalhista do Temer deu certo, tanto que ao longo do tempo gerou desemprego. Então, sem embargo de tudo isso, o fato é que quando o noticiário ressalta, né, a ideia da divergência interna no governo, isto cria a ideia de que o governo vai indo mal. Né? É. E, presidente, bom, a gente passou aí pelas eleições municipais, o MDB foi um partido que conquistou muitas prefeituras, saiu bastante fortalecido. Eu queria saber se, claro, né, se os senhores já discutem dentro do partido se haverá um apoio ao governo Lula, ou enfim, a quem quer que seja. Já tem essa discussão, já tem essa decisão? Não, não se sabe isso ainda, né? Eu até revelo a você que eu estou fora da vida pública, não estou participando muito, mas acompanho por pessoas que vêm falar comigo, o presidente Baleia, do PMDB, fala permanentemente comigo, outros tantos também conversam. Aí eu verifico que não há nenhuma decisão em relação a 2026. E isto, realmente, 2026 está longe. Em matéria política, é um longo espaço de tempo ainda, onde muitas coisas serão debatidas. Né? Agora, não há uma posição do partido. Você sabe que todo partido, né? Isso desde o tempo que eu presidi o MDB, ele sempre quer lançar um candidato à presidência da República, um candidato próprio. Né? Não se sabe o que vai acontecer em 2026, ou melhor dizendo, em 2025, que é a época da escolha. Né? O MDB sempre foi muito fraccionado nesse sentido. Há setores que sempre apoiaram o presidente Lula, há setores que não apoiaram. Né? Neste momento, o MDB está no governo, tem 3 ministérios. Vai depender muito das conversações que se verificarem, mas penso eu, em meados de 2025 para 2026. Né? Mas tem chances, né? Já que o MDB faz parte hoje em dia também do governo. As chances sempre existem, em todos os sentidos, né? E nesse, evidentemente, também. E até recentemente o ex-presidente Bolsonaro chegou a cogitar que o senhor poderia ser o vice dele em 2026. O senhor poderia ser? Eu até agradeci, acho que foi uma delicadeza, que ele fez um reconhecimento à nossa conduta e ao nosso governo, né? Mas eu disse claramente que eu estou fora da vida pública, né? De modo que seria impensável uma hipótese dessa natureza. Né? E o ex-presidente Bolsonaro, que está inelegível, como a gente bem sabe, mas ele está lutando aí para ter reverter a sua situação, né, de inelegibilidade, falar devagar, que essa palavra é um pouco difícil. Ou com uma anistia, ou na justiça, recorrendo de alguma forma. Agora, o fato é que existem acusações, né, e investigações que têm indícios muito graves contra o ex-presidente na questão do plano golpista, né, da tentativa de golpe. O senhor acredita que o ex-presidente, né, com o que já foi mostrado ali de conteúdo, esse conteúdo do relatório, com mais de 800 páginas da Polícia Federal, não sabia de nada em relação a esse plano? Olha, isso eu não saberia dizer, viu, Marcelo? Mas eu tomo muito cuidado com isso, porque você sabe que aqui no Brasil adotou-se a tese seguinte: se alguém foi delatado ou se alguém foi indiciado, ele já é culpado, já está condenado definitivamente. E você sabe que o próprio nome, indiciamento, significa que há indícios, né? E esses indícios vão de ser avaliados depois, na investigação, naturalmente, avaliados pelo Ministério Público, que vai denunciar ou não denunciar. E quando denuncia, vai para o judiciário saber se recebe a denúncia ou não recebe a denúncia. Pode não receber a denúncia. Então, a investigação tem que ser feita. Que houve, por tudo que se sabe, por tudo que a Polícia Federal já levantou, indícios fortíssimos. Né? Agora eles hão de ser, como estão sendo, investigados. Acho que a partir daí é que se pode chegar a alguma conclusão.
Se o ex-presidente sabia ou não sabia, ele nega permanentemente, né? Eu não saberia dizer, né? Não saberia dizer. Bom, na verdade os indícios mostram até mais, de que ele participou, de que ele planejou, enfim, de que ele teria até coordenado todo esse esquema. Agora fazendo um paralelo, né, claro que são situações diferentes, mas podem estar ligadas em relação ao 8 de janeiro, em que pode ter alguma ligação, né, de que o financiamento que participou desse planejamento de golpe pode ter sido também das pessoas que invadiram ali a sede dos três poderes. O senhor acha que aquilo foi o quê? Foi uma tentativa de golpe? Eu acho que foi uma aspiração pelo golpe, isso não tenho dúvida, né? Aqueles que se reuniram, e você disse bem, não houve invasão apenas à sede dos três poderes, houve agressão aos três poderes. No instante em que se invadiram os prédios que cediam esses poderes, houve agressão aos poderes do Estado. Então houve uma aspiração ao golpe, mas o fato é que não prosperou. E tanto não prosperou que tudo isso terminou, houve até as mais variadas condenações, né, portanto punições, e eu digo aqui com muita franqueza, viu? Sabe, de vez em quando eu digo isso, não sei se as pessoas se apercebem disso, mas você só tem golpe no país, para valer, quando as Forças Armadas querem. E neste caso, sem embargo de talvez uns e outros das Forças Armadas pretenderem, o conjunto das Forças Armadas no país não quis o golpe, repudiou a hipótese do golpe. E repudiou, porque é interessante, viu, Marcelo, nós estamos num regime democrático muito consolidado. Acho que é útil para o país. A Constituição de 88 está em pleno vigor, os princípios democráticos estão sendo avalizados a cada momento, seja pelo Executivo, pelo Legislativo e pelo Judiciário, de modo que é difícil a hipótese de uma quebra institucional, porque você deu golpe, significa romper com a Constituição, portanto uma quebra institucional. E eu acho que não há condições do país para isso, há uma consciência hoje em todos os setores de que a democracia é de fato o melhor sistema para o nosso país, né? Mas o planejamento em si, se ele for comprovado, o senhor acha que os responsáveis têm que ter uma punição de acordo com a lei? Sem dúvida alguma. A punição tem que vir, desde que comprovado. Eu não quero dizer desde já, porque, como disse a você, sim, eu não sou daqueles que dizem, fulano, falaram de fulano, fulano já está pré-condenado. E pode ser condenado lá na frente. Agora que deve apurar, e se constatar que houve efetivamente a tentativa de golpe, a aspiração também, uma aspiração pelo golpe, acho que tem que haver punição, porque a Constituição proíbe a agressão ao chamado Estado Democrático de Direito. Punição, sem dúvida alguma. Agora, o ex-presidente também recorre, pelo menos nos bastidores, a uma anistia, a um processo, a uma PEC que poderia ser aprovada no Congresso. O senhor acha que deveria existir uma anistia, não só para o ex-presidente, mas como para os condenados? Olha, essa é uma matéria do Congresso Nacional, né? O Congresso, em muitos instantes, já praticou anistias ao longo do tempo, né? O Congresso vai examinar essa matéria, vai verificar, inclusive, porque isso demanda um grande debate, né? Para verificar se a anistia cria problemas para a democracia ou não, não é? Eu acho que, em princípio, o perdão sempre é uma coisa boa, em princípio. Mas eu não quero fazer desta afirmação uma afirmação definitiva, porque pode-se entender que, bom, então quem fez bobagem aí contra o sistema democrático não tem que receber nenhuma punição. Tem que receber punição, não há dúvida alguma. O Boa Vista Village tem a praia com as melhores ondas, segundo os melhores surfistas. Mas se a sua praia é golfe, tem o campo de 18 buracos, projetado por Rhys Jones. Se for tênis, tem a arena de tênis para torneios internacionais. Se for compras, tem o Town Center, inspirado em Carmel. Agora, se a sua praia é viver bem no meio de tudo isso, o Boa Vista Village tem diversas opções de residências com a qualidade JHSF e amenities para todas as praias. Agora, presidente, a gente estava falando das eleições municipais, o MDB saiu fortalecido, assim como o PSD. Mas, por outro lado, a direita saiu com bastante arranhões, podemos dizer assim, né? O senhor acha que vai ter, de fato, um nome de consenso para disputar a eleição em 2026 da direita? Olha, primeiro deixe-me dizer o seguinte, que eu sou contra as rotulações. Eu acho que a história de esquerda, direita, centro, para o povo pouco interessa, sabe? O que o povo quer saber, o eleitorado quer saber, o brasileiro quer saber é o seguinte: se eu tenho condições econômicas de viver, de conviver no país, é isso que ele quer saber. Se alguém se rotula de esquerda, direita, extrema, não importa.
importa o resultado. Aliás, é interessante, eu fiz uma pesquisa, viu, Marcelo, e verifiquei que ao longo da história brasileira, eu não vou nominar, mas houve presidentes tidos como esquerdistas que prestigiaram enormemente o empresariado nacional. E houve presidentes tidos como direitistas que prestigiaram as causas sociais. Percebe? Então, o conceito de esquerda, direita, para mim, não existe mais. Agora, eu verifico, se quiser usar a rotulação, algo que eu já escrevi, você tem que perceber o seguinte, que nestas eleições municipais, o centro, o chamado centro, teve uma grande vitória. Então, o que é que eu proponho? Eu digo, o centro, os partidos de centro, e isto resolve este número infindável de partidos existentes do país, deveriam reunificar-se e oferecer um programa, vamos chamar, de centro para o país. Como deveriam fazê-lo também a chamada esquerda e a chamada direita. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que quando chegar na próxima eleição, não será nome contra nome, mas programa contra programa. E este é até uma homenagem muito correta que se faz ao eleitorado, né? Porque, volto a dizer, eu estou sempre o exemplo do Marcelo, que é tão trivial, né? Você vai, o sujeito está passando fome, pergunta, você é de esquerda, direita ou centro? Eu quero um pão. Vai o desempregado? Eu quero um emprego. Vai o empresário? Eu quero financiamento, eu quero menos tributos. As pessoas têm interesses objetivos, pragmáticos, né? Então, eu, com toda franqueza, ou seja, o MDB teve um sucesso estupendo. PSDB em primeiro lugar, com 880 e tantos prefeitos, né? O PMDB com 848, 850 prefeituras, além de prefeituras como São Paulo, Porto Alegre, Belém, Porto Velho, Macapá, né? Teve grandes capitais. Então, são forças que poderiam unir-se não apenas para ganhar a eleição, mas para melhorar os costumes políticos do país. Foi assim um programa. Eu, quando cheguei ao governo, coincidentemente, eu tinha um programa, que era chamado A Ponte para o Futuro, que foi gestada lá na Fundação Ulisses Guimarães e que, claro, que foi para o governo que eu participava, eu era vice-presidente. Mas como tudo aconteceu, quando cheguei lá no governo, eu tinha um projeto, eu tinha um programa. E o governo, as pessoas querem saber, eu acho o eleitorado, no geral, quer saber o que as pessoas que vão chegar ao poder farão nos próximos 4 anos. Daí porque eu prego essa convicção absoluta que eu tenho, né, de que os partidos do chamado centro, esquerda, direita, deveriam ter programas para o eleitorado brasileiro. Mas é difícil imaginar que isso poderia se concretizar, né, no atual cenário político. É porque nós não somos muito, com a devida licença, nós não temos ainda uma alta compreensão dos esquemas políticos do país, né? Me permita aqui invocar o exemplo norte-americano. Lá pode haver vários partidos, mas prevalece o democrata e o republicano, com programas determinados, né? Então, quando o cidadão lá vai votar, ele vota no democrata ou vota no republicano, não é em função da pessoa, não, simplesmente. É em função do que aquele partido representa. Por isso que digo eu, se nós apurássemos os sistemas eleitorais aqui no Brasil e fizéssemos essa coisa que modestamente eu estou aqui mencionando, nós daríamos um grande passo para, digamos assim, para a crença no sistema político nacional. Agora, ainda tocando nesse assunto, né, que o senhor está falando, a gente viu que os extremos, tanto direita quanto esquerda, e direita também, não só a esquerda, perdeu espaço. É claro, acho que eleições municipais têm uma característica diferente de eleição presidencial, mas talvez as pessoas não estejam cansadas desse papo da polarização e queiram ali o que está acontecendo no dia a dia delas, a melhora da vida? Não tem a menor dúvida. Você sabe que eu tenho, naturalmente, às vezes eu saio da vida pública, mas a vida pública não sai da gente tão rapidamente, né? E eu tenho recebido e feito palestras, conversado com muita gente, e as pessoas estão cansadas daquilo que eu chamo radicalização. Você sabe que eu reservo a palavra polarização para o embate de ideias, porque o embate de ideias, de sistemas, é importante no sistema democrático. No sistema democrático você tem que ter situação e oposição, porque se você tiver só situação, você tem um poder absoluto, poder absolutista. Então, oposição é importante no sistema democrático. E isso significa uma polarização. São polos distintos que vão discutir programas distintos, que vão discutir ideias distintas. O que há no Brasil é uma radicalização. E a radicalização importa nisso que nós falávamos há pouco. A agressividade, não só no plano pessoal. Você vê que hoje há muita ideia de brasileiro contra brasileiro, né? Como nós estamos muito próximos do Natal, viu, Marcelo?
Eu tenho ouvido ao longo do tempo famílias que dizem, eu não posso fazer um almoço de Natal lá em casa, ou um jantar de Natal, porque o meu irmão, o meu primo, ele briga comigo por causa de política, etc. E daí dá uma confusão danada. Primeiro ponto. Segundo ponto, você tem corporações contra corporações, tem instituições contra instituições, isso não é útil para o Brasil. E sobre não ser útil, é proibido pela Constituição Federal. Você sabe que a Constituição, ela estabelece desde o preâmbulo a ideia de que todo conflito tem que ser solucionado pela via pacífica. Então, e nós não obedecemos isso. Ou seja, nós não obedecemos à Constituição quando radicalizamos as posições com essas agressões que estou mencionando. Aquele episódio do 8 de janeiro foi uma agressão, um fruto de radicalismo. Não é fruto de ideia aquilo. Aquilo é fruto de embate físico, não é? Que foi o que fizeram, destruindo prédios dos órgãos do poder. Né? Agora, falando aqui de São Paulo, sobre essa situação da Polícia Militar, desses casos recentes de abuso, de violência por parte dos policiais militares, teve uma repercussão bastante ruim, principalmente depois daquele caso em que o policial jogou o homem de uma ponte, e aí o governador que estava com um discurso, ele até chegou a mencionar, né, essa frase, pode vir a ONU, as entidades que forem reclamar da violência, eu não estou nem aí. E depois disso, com os recentes casos que realmente chamaram muita atenção pelas imagens, pela violência, o governador deu uma recuada. O senhor já foi secretário de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo por 2 vezes. Aliás, herdou, né, em uma das vezes, um momento super difícil, logo após o Carandiru, o massacre do Carandiru. O que o senhor acha da situação aqui em São Paulo? Porque aí o argumento também do governador mas os números são muito positivos em relação ao combate à criminalidade. Mas tem que equilibrar essa conta, né? Porque tem ali o direito à vida, o direito humano. Esses atos de violência que você mencionou, que são desses últimos tempos, né, são inadmissíveis. E inadmissíveis que são, hão de ser punidos. Você sabe que a Polícia Militar, assim como a Polícia Civil, tem corregedoria que apuram todos esses fatos. Né? E eu tenho notícia que estes que praticaram essa violência, o militar que jogou um rapaz no corre e outros tantos episódios, foram todos afastados. E acho que a maioria deles já detida, já presa, né? E já sofrendo as consequências que pode levá-los à exclusão da própria corporação. O que eu não acho muito justo, viu, Marcelo, é que a Polícia Militar tem mais de 100 mil homens. 10 fizeram, 20 fizeram, 30 fizeram, 50 fizeram. O secretário é o responsável direto por aquilo, o governador é direto por aquilo, responsável. Será responsável se não houver apuração. E se não houver apuração e não houver punição, daí sim você pode responsabilizar o agente político, né? Mas é difícil controlar. O sujeito está na rua, não é? Está praticando o ato de uma violência inadmissível. Isto gera, inclusive, Marcelo, mal-estar, porque essas notícias vão, inclusive, para o estrangeiro, né? E o sujeito lá do estrangeiro vai dizer, mas que coisa selvagem. E não é assim. Eu fui 2 vezes secretário da Segurança Pública, como você sabe. A Polícia Militar e a Polícia Civil têm elementos da maior probidade, de uma ação muito competente, muito exata. Né? Agora, quando há esses desvios, volto a dizer, você tem que apurá-los e puni-los. É isto que há que se fazer. Não há como imputar isso ao secretário, imputar isso ao governador, né? A não ser que o secretário saia por aí e diz, não, tem que matar todo mundo, tem que eliminar todo mundo. Daí é outra coisa. Mas enquanto ele mantém uma certa integridade até nas palavras, eu acho que não se pode responsabilizar diretamente, apenas punir. Mas a partir do momento, né, o senhor falou das palavras, em que o governador fala, eu não estou nem aí para a cobrança das entidades, enfim, de direitos humanos, de certa forma não é um discurso de permissividade que você dá à corporação, de certa forma? Que o policial está lá, ele ouve essa frase e fala assim, então eu vou fazer o que eu quiser. Claro, estou simplificando aqui. Mas não pode traduzir nesse espírito? Mas isso foi lá atrás, né, que o governador disse. Acho que há vários meses atrás, né? Foi um tempo atrás, não tanto assim, né? E hoje não, hoje até... Não, agora, depois desses casos, aí ele se manifestou tal, e deu uma recuada, até falou da questão das câmeras, que precisa mudar a PM, a Polícia Militar, etc. Reconhecer os equívocos do passado, né? Você tem razão, é preciso tomar cuidado com as palavras, não há a menor dúvida, né? Acho que o ideal dos ideais é dizer que, olha, que os agentes públicos, os agentes políticos, têm que cumprir a lei. Quem está na Polícia Militar, na Polícia Civil, cumprir rigorosamente a lei e só isso.
Não significa que não vai combater a criminalidade, mas combater a criminalidade nos limites da lei. E acho que isso até eu ouvi do governador, aquele que foi do governador em algum lugar, cumprir a lei, simplesmente isso. Mas como que o senhor avalia a atuação do secretário Derrite, por exemplo? Eu acho, eu conheço razoavelmente o Derrite, o secretário Derrite. Eu acho que ele é muito empenhado, sabe, no combate à criminalidade. E até me surpreende que esses policiais tenham feito esses atos inadmissíveis, porque eu tenho absoluta convicção que não é a orientação do Derrite, não é? Ele quer combater a criminalidade, combate, mas eu nunca soube que ele saísse dos limites legais. Uhum. Vou voltar rapidinho ao ex-presidente Bolsonaro. Queria saber, hoje em dia, qual que é a relação do senhor com o ex-presidente? É uma relação civilizada. Você sabe que de vez em quando ele me procura, esporadicamente, muito esporadicamente, e até muito delicadamente, pede para eu dar uns palpites, conselhos não, mas palpites, né? Eu faço algumas considerações, é uma relação civilizada, não tenho nenhuma dificuldade no meu relacionamento com ele, até porque nunca tive um relacionamento político próximo, não é? Sou ex-presidente, ele é ex-presidente, nada impede o diálogo, não é? E é isso que tem acontecido, mas volto a dizer, muito esporadicamente, né? O senhor se identifica mais com o ex-presidente ou com o presidente? Ou com nenhum dos dois? Com quem? Desculpa. O senhor se identifica mais com o presidente atual Lula ou com o ex-presidente? Ou nenhum dos dois? Eu me identifico bem com a instituição Presidência da República. Eu presto muita obediência a quem está presidindo a República, presto muita atenção e muita obediência, assim como presto muito relevo a quem foi ex-presidente. Acho que uma certa liturgia nesses casos é sempre importante, coisa que, na verdade, nós estamos perdendo ao longo do tempo, né? E agora, voltando aqui alguns anos, queria falar em relação ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Olhando hoje, o senhor acha que esse processo foi justo? O senhor até chegou a falar que a presidente é a mulher uma mulher honestíssima, né? Enfim, ela até respondeu depois, mas o senhor acha que foi justo? Não, se me permite, porque claro. Tentaram insinuar que ela tinha desonestidade naquele caso, era numa entrevista, naquele caso de Pasadena, né? Uhum. A compra que Sim. se fez lá, né? Eu disse, olha, eu não conheço os detalhes, mas posso asseverar a vocês. O que eu sei da presidente é que ela é honesta, até disse honestíssima. Ela lançou uma nota dizendo que não admitia que eu a chamasse de honesta. Daí uma colega sua, me ligou, eu disse, bom, eu prometo que jamais farei essa acusação, não é? Porque eu fiz um elogio, né? E continuo achando, não significa, pelo fato de ela ter lançado essa nota, que eu mudei de opinião, não é? Eu acho que ela não foi bem politicamente, teve aqueles problemas contábeis, né, que geraram o impeachment juridicamente, mas o fato é que já politicamente tinha perdido amparo. Você se lembra das milhões de pessoas nas ruas do Brasil, né? E quando foi decretado o impeachment, pela Constituição, quando o presidente sai, assume o vice-presidente. Eu assumi por determinação constitucional, né? Muito bem, presidente. Agradeço demais a entrevista do senhor aqui com a gente. A gente conversou com o ex-presidente Michel Temer. Obrigada e até uma próxima, viu? Muito gosto. Obrigada a você que nos acompanhou. A gente vai deixar esse material disponível também na nossa plataforma de streaming, o Veja Mais, em vejamais.abril.com.br. E até mais. Tchau, tchau.